Bom, então, uma boa noite a todos que estão entrando aqui. Como essa live está ficando gravada, para quem quiser assistir depois, registre que nós estamos aqui no dia 10 de agosto de 2020, no curso de capacitação de professores do programa Trabalho, Justiça e Cidadania da Matra 10. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o nosso colega, o juiz do trabalho, Ricardo Machado Lourenço Filho. Ele é juiz do trabalho há vários anos aqui conosco, atualmente atua na 14ª Vara do Trabalho de Brasília, é professor universitário, é doutor em Direito, e é um colega que já foi coordenador, não foi, Ricardo, né, do TJC? Foi. Já foi coordenador do TJC em gestões anteriores, e é sempre um grande parceiro desse nosso programa, seja nas aulas, seja recebendo os alunos na sala de audiência, sendo indo às escolas. Ricardo é um cara 10, a quem eu agradeço demais, viu, Ricardo, pela presença aqui hoje. Então, como vocês não estão aqui para me ouvir, que já estão até cansados da minha presença, eu vou passar a palavra ao nosso colega Ricardo, agradecendo muito, explicando que hoje ele vai falar sobre questões de como acessar o Poder Judiciário, que é uma questão que a gente também acha muito relevante. Às vezes a gente até sabe como ter um direito, mas não sabe como reclamá-lo, como questionar se algo estiver errado, ou não sabe como se defender. Ele vai tratar dessas questões relacionadas ao acesso ao Poder Judiciário. E aí, Ricardo, fique à vontade, a forma como você preferir, a dinâmica que você preferir, tá bom? E aos nossos professores e professoras, mais uma vez agradecendo a presença, peço que registrem a presença no chat e podem registrar as perguntas no chat ou, se preferirem, podem deixar para o final também oral, da forma como também preferirem. Vamos fazer uma noite bem agradável e bem proveitosa. Obrigada, Ricardo, está com você. Bom, boa noite a todos e todas. Eu cumprimento minha presidente regional, Audrey, presidente da Amatra 10, que vem conduzindo aí o TJC aqui no 10ª Região de uma forma brilhante. E aí esse brilhantismo a gente percebe aqui pela presença dos professores e das professoras aqui nessa aula de capacitação, nesse curso de capacitação. Então, eu cumprimento a presidente Audrey, cumprimento a Eleni, secretária da Amatra, cumprimento todos e todas, professores e professoras desse curso de capacitação. É uma honra para mim poder conversar com os senhores e as senhoras. Eu vou pedir licença, respeitosamente pedir licença para tratá-los de vocês, se me permitirem, e peço que também me tratem de você. Eu acho que a gente não precisa de formalidade aqui, a gente estamos todos juntos e juntas pela mesma causa, pela preocupação com a cidadania. Eu considero o Trabalho, Justiça e Cidadania um dos programas mais importantes da Justiça do Trabalho, das associações trabalhistas. Os direitos trabalhistas, os direitos sociais, eles só fazem sentido quando concretizados, quando exercidos, quando eles alcançam os destinatários. E o TJC me parece que é um programa relevantíssimo para que isso aconteça, na ideia de realmente empoderar, de capacitar os verdadeiros destinatários das normas, que são os cidadãos e as cidadãs. Então, o TJC é realmente fundamental. Então, para mim é uma honra poder estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite da minha colega e amiga Audrey. Agradeço a presença de todos vocês. Vou conversar aqui, procurar conversar um pouco aqui sobre o acesso à Justiça do Trabalho. Peço que fiquem muito à vontade para me interromper sempre que entenderem pertinente, quiserem perguntar, enfim. Eu
pretendo falar mais ou menos uns 40 minutos, 40, 50 minutos, e é para depois a gente poder conversar, mas fiquem à vontade para me interromper, tudo bem? Bom, o nosso tema, então, é o acesso à justiça do trabalho. Aliás, Audrey, é possível compartilhar alguma coisa? Eu tenho a opção aqui posso usar o compartilhamento? Sim, Ricardo. Tá vendo aí embaixo aqui um no share share, screen? né? Só clicar aí, tá? Fica à vontade. Então, tá bom. Ó, eu preparei aqui, pessoal, um esqueminha, só de um roteirozinho para quem quiser, para facilitar o nosso debate aqui. Eu vou seguir mais ou menos esse roteirinho. O primeiro ponto que me parece importante afirmar é a compreensão do acesso à justiça, acesso ao poder judiciário, como um direito fundamental. É um direito fundamental previsto na Constituição, então é uma garantia fundamental. O acesso à justiça no seu sentido formal, no seu sentido de um direito de petição, mas também no sentido de um sentido material, de ter uma resposta concreta e efetiva por parte do Poder Judiciário. O acesso à justiça envolve o direito de submeter uma demanda ao Poder Judiciário, que é o direito de apresentar uma petição ao Poder Judiciário, apresentar uma pretensão a um direito no Poder Judiciário e ter essa pretensão apreciada, analisada pela autoridade judicial competente. O acesso à justiça vai se desdobrar também no direito de eventualmente recorrer em caso de uma decisão desfavorável. Então, o acesso à justiça tem várias dimensões. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui para fazer um cumprimento especial à professora Domingas, que eu conheço de longa data do TJC, uma das principais participantes do TJC aqui, inclusive premiada pela ANAMATRA, no Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos. Professora Domingas, é uma honra tê-la aqui conosco. Fico muito contente. Tá? Bom, então, partindo dessa compreensão do acesso à justiça, a gente tem que o Poder Judiciário realiza a jurisdição, que, numa expressão que a gente encontra facilmente no Google, jurisdição significa dizer o direito. E para dizer o direito, para melhor dizer o direito, para melhor prestar a jurisdição, o Poder Judiciário, ele em vários países, aqui no Brasil é assim também, ele é dividido em ramos especializados. Então, não só em alguns casos, em varas especializadas, mas a gente tem poderes, segmentos dentro do Poder Judiciário. É aí que entra a Justiça do Trabalho. Mas a gente vai ter também a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, e o que a gente chama, aí não é exatamente uma especialização, digamos, o restante do Poder Judiciário, a Justiça Comum. Há também, no nosso caso, no Brasil, uma divisão segundo o ente federado a que o Poder Judiciário está vinculado. Por exemplo, os tribunais de justiça, com os seus respectivos magistrados, estão vinculados aos respectivos estados da federação, à exceção do DF. O TJDFT e os respectivos magistrados e magistradas do TJDFT são magistrados da União. Mas nos estados, então, o Tribunal de Justiça de Goiás, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os seus magistrados estão vinculados ao respectivo estado. Então, Minas Gerais, Goiás e assim sucessivamente. No caso da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho integra o Poder Judiciário da União. Então, toda a estrutura da Justiça do Trabalho é uma estrutura federal. É uma justiça federal. Aqui vale uma pequena observação para que não haja confusão.
eu digo, quando eu falei, a estrutura da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho é federal, significa que a Justiça do Trabalho está vinculada à União. E aí, dentro da União, a gente vai ter a Justiça do Trabalho e vai ter especificamente a chamada Justiça Federal, que vai julgar a Justiça Federal, principalmente as causas em que há interesse da União. Tá? Então, a Justiça do Trabalho ela é uma justiça da União, embora se diferencie propriamente da Justiça Federal. Então, mesmo quando a gente fala, tem um Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, tudo bem, esse Tribunal Regional do Trabalho está vinculado à União e não ao Rio de Janeiro. Tá? Toda a Justiça do Trabalho, das varas do trabalho até o Tribunal Superior do Trabalho, toda a Justiça do Trabalho está vinculada ao Poder Judiciário da União. E quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Ora, os órgãos da Justiça do Trabalho são os juízes e juízas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Os juízes e juízes atuam nas varas do trabalho, aí a gente vai ter os tribunais regionais, que são os órgãos de segunda instância, como regra, e, por fim, na cúpula da Justiça do Trabalho, a gente tem o Tribunal Superior do Trabalho. Atualmente, só para dar uma notícia, o Brasil conta com 24 tribunais regionais do trabalho. A ideia, o ideal seria que cada estado tivesse um tribunal regional do trabalho. Mas não é bem assim que funciona. Aqui, a gente está sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que tem jurisdição sobre o DF e o Tocantins. A gente tem o TRT da 8ª Região, que tem sede no Pará e no Amapá. O da 11ª tem jurisdição em Amazonas e em Roraima. O da 14ª tem jurisdição em Rondônia e Acre. Por sua vez, São Paulo, que é um estado maior, tem 2 tribunais regionais do trabalho. Só para a gente compreender também como a Justiça do Trabalho se situa, para não imaginar que surgiu do nada, foi uma ideia que surgiu assim de repente. A Justiça do Trabalho tem uma história muito importante no Brasil. Os primeiros órgãos, que a gente pode chamar órgãos judicantes trabalhistas, ou seja, órgãos preocupados, voltados para a solução de conflitos trabalhistas do Brasil, surgiram na década de 30. Embora, se vocês pesquisarem na internet, vão verificar que em 1922 foram instituídos em São Paulo os chamados tribunais rurais. Na verdade, os tribunais rurais, que às vezes a gente vê como se tivessem sido instituídos em São Paulo, eles foram apenas previstos, mas não saíram do papel. A existência de um órgão efetivamente trabalhista, voltado para a solução de conflitos trabalhistas, surgiu apenas na década de 30. Em 1932, a gente teve a instituição das juntas de conciliação e julgamento para a solução de conflitos individuais do trabalho. E aí a nomenclatura, uma nomenclatura muito usual aqui nesse campo, é a nomenclatura de dissídios individuais do trabalho. Né? Então, para esses dissídios individuais, foram instituídas as juntas de conciliação e julgamento. Mas a gente tem, no âmbito do direito do trabalho, das relações trabalhistas, temos também conflitos coletivos. A greve é um conflito coletivo. A negociação coletiva, quando não é exitosa, ela pode ser levada a um tribunal trabalhista. E para a solução de conflitos coletivos, também em 1932, foram criadas as comissões mistas de conciliação. Então, são órgãos aí, são os primeiros órgãos efetivamente implementados no Brasil. Agora, eram órgãos vinculados ao Poder Executivo. A Justiça do Trabalho, enquanto justiça, ela foi de fato implementada apenas em 1941, embora ainda vinculada ao Poder Executivo. De fato, pessoal, a Justiça do Trabalho ela foi instituída e implementada vinculada ao Ministério do Trabalho. Essa desvinculação do ao Poder Executivo ocorreu apenas com a Constituição de 46, quando a Justiça do Trabalho foi então integrada
ao Poder Judiciário. Então, a Justiça do Trabalho passou, então, a integrar o Poder Judiciário em 1946. E por que uma Justiça do Trabalho? Pela especialidade da sua temática, pela especificidade dos seus conflitos, dos conflitos a ela submetidos, e principalmente pela importância reconhecida aos direitos sociais e aos direitos trabalhistas. E aí, nesse ponto, é muito importante a gente evitar algumas compreensões, algumas noções, algumas afirmações que surgem por aí. E aí eu digo para vocês, a Justiça do Trabalho não é uma jabuticaba, ou seja, ela não existe apenas no Brasil. Diversos países, vários países, pessoal, possuem estruturas semelhantes a uma Justiça do Trabalho ou propriamente uma instituição com o nome de Justiça do Trabalho. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos. A gente tem a Inglaterra, a gente tem a Nova Zelândia, que tem uma Justiça do Trabalho desde 1894, Hong Kong, Alemanha, França. Os conselhos prud'homales na França existem desde o século XIII, claro, com várias modificações, mas existem desde então. A Bélgica também é um dos países precursor na instituição de um órgão voltado para a solução de conflitos trabalhistas. Israel, Suécia, Noruega, Finlândia, Chile. Chile teve a Justiça do Trabalho extinta durante a ditadura Pinochet. E aí a Justiça do Trabalho foi restabelecida apenas no governo democrático em 2005. E esse exemplo é muito interessante, pessoal, porque momentos autocráticos, momentos autoritários, são momentos em que o Estado autoritário investe contra algumas instituições. É o caso da Justiça do Trabalho. Quando a gente identifica certas erosões, certos ataques institucionais à Justiça do Trabalho, a gente pode perceber que há algo de errado na democracia. No Brasil não foi diferente. Com a ditadura de 1964, a gente teve várias instituições, vários instrumentos relacionados ao mundo do trabalho e à Justiça do Trabalho que foram utilizados pela ditadura. Momentos mais recentes no país não é algo diferente. A gente vê um certo ataque aos direitos sociais e à Justiça do Trabalho em tempos mais recentes. Então, isso é bem significativo do papel importante que a Justiça do Trabalho exerce. Muito bem, e quais demandas são submetidas à Justiça do Trabalho brasileira? Vejam, a Justiça do Trabalho processa, vale dizer, trata, dá um tratamento judicial e julga conflitos decorrentes das relações de trabalho. E aí aqui também vale uma noção muito interessante. Até muito recentemente, a gente imagina a Justiça do Trabalho resolvendo apenas conflitos, causas, envolvendo empregado e empregador. Empregado e empregador. Então, você tem lá um empregado que não teve algum direito adimplido, a firma não tem um direito cumprido, foi dispensado, não recebeu as verbas decisórias, realizou horas extras e não teve essas horas extras pagas, enfim. E aí apresenta uma demanda no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho, reivindicando esses direitos. Mas aqui a gente tem, numa relação entre empregado e empregador, a gente tem a chamada relação empregatícia, o vínculo de emprego. Relação de emprego é um conceito específico, que se relaciona a um conceito mais amplo, que é o conceito de relação de trabalho. Relação de trabalho é gênero, do qual relação de emprego é uma espécie. Na verdade, a relação de emprego, a relação entre empregado e empregador, é uma relação de trabalho qualificada. Qualificada de acordo com uma previsão legal contida na CLT, que diz quais são os requisitos para que uma determinada relação de trabalho seja juridicamente qualificada como relação de emprego. Então, a relação de emprego é apenas
uma das modalidades possíveis de relação de trabalho. E a competência da Justiça do Trabalho, ela diz respeito a conflitos decorrentes de relações de trabalho, ou seja, um conceito mais amplo. Isso significa, por exemplo, que um contrato de prestação de serviços. Imagine, por exemplo, uma pessoa que foi contratada para fazer um serviço de uma reforma, um pedreiro, por exemplo, um mestre de obras foi contratado para fazer um serviço numa residência. E não há discussão aqui, as partes não têm discussão quanto à existência de vínculo de emprego. Na verdade, as partes estão plenamente de acordo e não há nenhuma conversa a respeito. As partes estão de acordo que aquilo era apenas uma prestação de serviço, ou seja, não havia contrato de trabalho, não havia relação de emprego. Mas esse trabalhador, ele é um trabalhador, prestou o serviço, não recebeu aquilo que foi pactuado. E aí ele precisa então propor uma ação judicial para buscar o recebimento daquilo que foi pactuado. A gente tem aqui uma prestação de serviço, que é inclusive regulada não pelo direito do trabalho, mas pelo direito civil. Mas vejam que interessante, se essa pessoa vai propor uma ação judicial, essa ação deve ser proposta na Justiça do Trabalho, porque aqui a gente tem uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Um outro exemplo, um representante comercial pessoa física. Um representante comercial pessoa física que é autônomo. O representante comercial pessoa física, ele é autônomo, a menos que haja alguma fraude, mas ele é autônomo. Se, por exemplo, ele pretende propor uma ação judicial porque não recebeu as comissões ou não recebeu a verba que era devida quando da extinção daquele contrato de representação comercial, ele deve propor a ação na Justiça do Trabalho. Mas não tem vínculo de emprego? Sim, mesmo assim. A competência é da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a competência da Justiça do Trabalho diz respeito a relações de trabalho. O vínculo de emprego é apenas uma das modalidades de relações de trabalho que estão aí compreendidas na jurisdição da Justiça do Trabalho. Além disso, a gente tem outras ações especiais, envolvendo, por exemplo, o direito de greve, envolvendo representação sindical, disputas entre sindicatos, penalidades que são aplicadas a empregadores pelos órgãos de fiscalização da legislação trabalhista. Então, se o empregador quer, por exemplo, anular um auto de infração que lhe foi aplicado por um auditor fiscal do trabalho, esse empregador, esse empresário, deve recorrer à Justiça do Trabalho. E vejam que interessante, muitas vezes a prática condiciona a nossa compreensão teórica. Estamos habituados a pensar a Justiça do Trabalho como um espaço de demandas dos trabalhadores, principalmente dos empregados. Mas e se o empregador tiver uma ação a propor em face do empregado? Se por acaso o empregador tiver a necessidade de reivindicar um direito em face do seu empregado. Se, por exemplo, um empregado ou ex-empregado lhe causou um prejuízo, que pode ser dos mais variados, danificou um equipamento da empresa de forma dolosa, por exemplo, e aí o empregador quer buscar o ressarcimento em face desse empregado ou desse ex-empregado. Ora, onde esse empregador vai buscar o reconhecimento desse direito? Na Justiça do Trabalho. Mesmo sendo uma ação proposta pelo empregador. Porque a competência, e a gente chama competência essa repartição da jurisdição, então dentro do Poder Judiciário da União eu preciso definir quais são os conflitos submetidos à Justiça do Trabalho. Essa repartição é chamada de competência. Então, na definição da competência da Justiça do Trabalho, o que eu preciso saber é se havia ou não uma relação de trabalho. Se quem está propondo a ação é o empregado ou o empregador, isso é indiferente. A competência vai ser igual da Justiça do Trabalho. Agora, há um dado da realidade também muito
interessante, embora não seja um dado muito bom de se constatar, que a Justiça do Trabalho ainda é, com frequência, a justiça dos desempregados. Normalmente, os trabalhadores que demandam na Justiça do Trabalho estão em situação de desemprego. É muito raro vermos uma ação trabalhista com um trabalhador com um contrato de trabalho em vigor, com um contrato de trabalho em curso. Por quê? Porque normalmente os trabalhadores e as trabalhadoras têm receio de propor uma ação em face do seu empregador. E qual é o risco disso? O risco de serem dispensados. E esse risco, ele é ainda mais grave no nosso ordenamento, no ordenamento brasileiro, porque no Brasil a dispensa imotivada é considerada válida. Ou seja, o empregador dispensa e não precisa dizer por que está mandando embora. Isso é muito grave. Isso dificulta a realização dos próprios direitos trabalhistas. Daí porque, entre outros fatores, mas esse é um deles, a Justiça do Trabalho, ela costuma ser acionada pelo trabalhador quando o contrato de trabalho se encerra. Essa é uma realidade muito dura e muito triste. Para quem vivencia a realidade das audiências trabalhistas, depois a Alda pode, inclusive, dizer se concorda ou não com essa avaliação, mas normalmente a gente tem uma estrutura muito similar nas audiências trabalhistas. A gente tem o reclamante, que é um trabalhador ou uma trabalhadora desempregado, o reclamante ou a reclamante que está desempregado, está numa situação de desemprego, normalmente traz uma testemunha, normalmente também desempregada, e aí, de outro lado, a gente tem a empresa, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela ainda vem sendo uma justiça tipicamente de desempregados, tá? Muito bem. E como ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho? A primeira pergunta até é: quem pode ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho? Ora, qualquer pessoa que tenha aptidão para ser titular de direitos e obrigações, qualquer pessoa que tenha ou se afirme titular de um direito de natureza trabalhista, pode propor uma ação na Justiça do Trabalho. Vejam que eu não limitei a empregado ou trabalhador. O empregador também pode propor uma ação na Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também pode propor uma ação na Justiça do Trabalho. Mas aqui a gente está preocupado principalmente com as pessoas físicas, com as pessoas naturais, com os trabalhadores e as trabalhadoras aqui, né? Bom, mas então qualquer pessoa que se afirme titular de um direito pode propor uma ação na Justiça do Trabalho. Quando eu digo um direito de natureza trabalhista, significa um direito que decorre, ou seja, que guarda a conexão com uma relação de trabalho. Não necessariamente uma relação de emprego, como a gente viu, mas uma relação de trabalho. Então, se aquele direito guarda uma conexão com uma relação de trabalho, ora, essa pessoa pode reivindicar na Justiça do Trabalho. Menores de idade também podem propor ação na Justiça do Trabalho. E aí isso pode acontecer em várias situações. Pode ser, por exemplo, um trabalhador, uma trabalhadora que veio a falecer e os seus sucessores, ainda que menores de idade, podem ter interesse em buscar os direitos do falecido ou da falecida na Justiça do Trabalho. E aí também aí vai ser aplicável a legislação civil, no sentido de que os menores absolutamente incapazes devem ser representados pelos seus representantes legais e os menores relativamente incapazes, a partir de 16 anos, devem ser assistidos. E o menor trabalhador? Aí eu creio que já devem ter visto que no Brasil a idade mínima para o trabalho é de 16 anos, permitida, no entanto, a condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Então, a gente tem aí, potencialmente, trabalhadores entre 14 até 17 anos de idade, que são menores
e que podem ter interesse em reivindicar alguma pretensão, algum direito na Justiça do Trabalho. Nesse caso, entre 14 e 16 anos, esse trabalhador menor de idade deve ser representado. Entre 16 e 18 anos, a lei estabelece que a ação trabalhista deve ser proposta pelo representante legal. Ou seja, rigorosamente, o representante do menor entre 16 e 18 anos deve propor a ação em nome do menor. Se admite que nesses casos entre 16 e 18 anos, o menor seja assistido pelo seu representante legal. Não havendo representante legal ou se houver conflito entre o menor ou a menor e o seu representante, aí é necessária a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, propor a ação, quem pode propor a ação na Justiça do Trabalho? Basicamente qualquer pessoa. E os meios para isso? O mais comum, qual é? A contratação de um advogado. A pessoa que entende ter um direito trabalhista aí violado, a forma mais comum de propor uma ação na Justiça do Trabalho é, normalmente, recorrer à contratação de um advogado ou de uma advogada. Também é possível recorrer ao sindicato profissional. Então, quando a pessoa, a trabalhadora, inicia um trabalho, e aí isso vale mais especificamente para trabalhadores e trabalhadoras empregados, ou seja, trabalhadores e trabalhadoras que têm um vínculo de emprego, a partir do momento em que a pessoa passa a ter um vínculo de emprego, essa pessoa passa a pertencer a uma categoria profissional. Essa categoria profissional, ela é, em regra, definida a partir da atividade econômica explorada pelo empregador. Então, por exemplo, quem trabalha num banco é bancário. Quem trabalha no comércio é comerciário. Quem trabalha numa indústria é industriário. E aí tem várias especificações dentro da indústria. Mas o fato é, a partir do momento em que se inicia uma relação de emprego, a pessoa passa a pertencer a uma categoria profissional. E diversas categorias profissionais têm um sindicato que a representa. O sindicato, ele tem o dever legal de prestar assistência jurídica gratuita àqueles que pertencem àquela categoria profissional. E essa assistência a ser prestada pelo sindicato, ela independe de filiação ao sindicato. Como se trata de um dever legal dos sindicatos, esse dever deve ser prestado para todos e todas que pertencem à categoria profissional. Tá? Então, a pessoa pode recorrer à contratação de um advogado ou pode recorrer ao sindicato profissional da categoria, para que o sindicato tome as providências voltadas ao ajuizamento de uma ação. Tudo bem? Até aqui tudo certo, pessoal? Joia? Bom, mas a Justiça do Trabalho, ela tem uma preocupação muito importante. E aí, aqui também, a gente encontra a razão de ser da Justiça do Trabalho. Muito rapidamente, não vou contar aqui uma história muito longa, embora eu particularmente acho muito interessante, mas o fato é, no começo do século passado, o poder judiciário como um todo era muito diferente. E quando não havia, eu falei para vocês no começo, as juntas de conciliação e julgamento, as comissões mistas de conciliação, eventuais conflitos trabalhistas teriam que ser submetidos à justiça então existente, que a gente pode chamar de justiça comum. E muitas figuras vinculadas à relação de trabalho eram disciplinadas pelo direito civil, com os institutos então existentes, por exemplo, a locação de serviços. Então, a contratação de uma pessoa era quase o aluguel da força de trabalho, uma figura muito interessante. Mas o fato é, já no final da década de 20, mas principalmente a partir da década de 30 do século passado,
se percebeu que o Poder Judiciário não tinha condições, naquele momento, de dar uma resposta adequada para o tratamento dos conflitos trabalhistas. Por quê? Porque o Poder Judiciário era visto como excessivamente moroso, complicado, de difícil acesso e caro, dispendioso. Ou seja, o Poder Judiciário ele era acessível apenas a advogados, o custo de uma demanda era alto e o Poder Judiciário era excessivamente demorado. Então, os órgãos voltados à solução de conflitos trabalhistas deveriam ser o oposto disso. E a Justiça do Trabalho, de fato, surgiu como o contrário disso. Então, se o Poder Judiciário então existente era demorado, custoso e de difícil acesso, a Justiça do Trabalho deveria ser de fácil acesso, deveria ser gratuita e deveria ser plenamente acessível. Deveria ser compreensível. Daí porque alguns princípios, algumas marcas foram fazendo parte da Justiça do Trabalho, como a gratuidade, a acessibilidade, a informalidade dos procedimentos e uma característica que a gente vai ver agora, que é o direito de empregados e empregadores de postular pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Vejam como isso é interessante. Normalmente a gente associa o Poder Judiciário, o ingresso ao Poder Judiciário, no Poder Judiciário, à figura do advogado. E a advocacia, de fato, é muito importante. A advocacia, a Constituição de 88 estabelece isso, a advocacia ela é fundamental para a administração da justiça, não tem dúvida. No entanto, a Justiça do Trabalho ela surgiu com a pretensão de ser acessível diretamente pelos interessados. Ou seja, postular na Justiça do Trabalho, deduzir uma pretensão, afirmar um direito na Justiça do Trabalho, não depende da assistência por um advogado. A contratação de um advogado não é obrigatória para se propor uma ação na Justiça do Trabalho. Empregados e empregadores podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Por isso, o pessoal do direito adora uma expressão em latim. Existem expressões em latim para muita coisa no direito. É um negócio assim surpreendente. E aqui a gente tem uma expressão em latim para isso, que é o chamado ius postulandi. Isso significa o quê? O direito de postular. Normalmente, quem postula em juízo são os advogados. Mas na Justiça do Trabalho, as partes, empregados e empregadores, podem postular pessoalmente os seus direitos, independentemente da assistência de um advogado. Tá? Essa é uma característica da Justiça do Trabalho. Agora vejam, é uma característica. Mas as relações trabalhistas mudaram muito, de 1930 para cá, quase 100 anos depois. As relações trabalhistas, elas são hoje muito mais complexas, assim como o processo na Justiça do Trabalho adquiriu uma complexidade significativamente maior. Então, sendo muito sincero dentro desse ambiente acadêmico em que nos encontramos, eu diria para vocês, eu não recomendo. Eu sinceramente não recomendo a empregado ou empregador demandar ou postular pessoalmente na Justiça do Trabalho. Há um risco muito grande aqui. Há um risco de se perder a demanda por alguma falha processual, por não compreender algum aspecto do processo. Mas é um direito reconhecido à parte. E é usado.
Normalmente para algumas demandas mais simples, por exemplo, um trabalhador, uma trabalhadora que foi dispensado de uma empresa e a empresa não fez a anotação de baixa do contrato de trabalho na carteira. A pessoa pode propor essa ação na Justiça do Trabalho apenas para buscar essa baixa da carteira de trabalho. É uma ação relativamente simples, em que a gente vê trabalhadores demandando sem advogado nesses casos. Tá? Muito bem. E se eu não quiser procurar um advogado, quiser demandar pessoalmente, o que eu faço? Eu tenho, então, que escrever uma petição inicial e apresentar essa petição inicial na Justiça do Trabalho? É uma possibilidade. O próprio trabalhador ou a trabalhadora pode colocar num papel a sua demanda e apresentar esse papel na Justiça do Trabalho, que vai ser a petição inicial, a petição pela qual começa o processo, a petição que provoca o Poder Judiciário a analisar aquela pretensão. Claro, há alguns riscos aí também. Eventualmente, essa petição, essa peça, pode não atender alguns requisitos exigidos na lei. Mas há uma outra possibilidade. Os foros trabalhistas têm um setor de atermação. Atermação vem aqui da ideia de reduzir a termo, de atermar. Então, e aí esse é um outro aspecto que denota esse acesso à Justiça do Trabalho, esse acesso mais facilitado à Justiça do Trabalho. A reclamação trabalhista, que é o meio pelo qual o trabalhador apresenta sua demanda à Justiça do Trabalho. Essa reclamação pode ser apresentada oralmente, ela pode ser apresentada verbalmente. Então, a reclamação ela não necessariamente precisa ser escrita, ela pode ser apresentada verbalmente. Então, o trabalhador ou a trabalhadora pode ir ao setor de atermação no foro da Justiça do Trabalho e dizer: eu tenho uma reclamação para apresentar. E um servidor ou uma servidora da Justiça do Trabalho vai colocar no papel, que vai ser a petição que vai dar início ao processo, esse servidor ou servidora vai colocar no papel essa reclamação, essa demanda. Tá? Então, isso também é um instrumento para facilitar o acesso à Justiça do Trabalho. E aí eu preciso fazer também uma observação, que é uma constatação. A Justiça do Trabalho, ela é, talvez, acho que é, a mais informatizada do Poder Judiciário brasileiro. A Justiça do Trabalho, hoje, ela é praticamente toda eletrônica. Aqui na 10ª região, mais especificamente no plano piloto, em Brasília, desde 2015, todas as ações trabalhistas são eletrônicas. Todas. A gente não tem uma ação trabalhista de papel, digamos assim, física, iniciada aqui desde novembro de 2015. Em Taguatinga e no Gama, desde antes disso, as ações trabalhistas, no Tocantins também, as ações trabalhistas são todas eletrônicas. Isso é sensacional, pessoal, porque isso dá mais dinâmica para a Justiça do Trabalho. Isso facilita, de certa forma, a tramitação dos processos na Justiça do Trabalho, porque o processo começa eletrônico e vai até o final eletronicamente. Nesse contexto de pandemia, desde o começo do ano para cá, mais especificamente desde março para cá, o fato de termos processos eletrônicos tem facilitado em muito a tramitação dos processos na Justiça do Trabalho. Então, se a gente pode dizer que a Justiça do Trabalho não parou nesse contexto de pandemia, isso tem uma íntima relação com o fato de a Justiça do Trabalho ser praticamente toda eletrônica. Isso realmente facilitou a apresentação das demandas. A Justiça do Trabalho teve um papel muito importante no contexto de pandemia, determinando a suspensão de atividades quando havia risco aos trabalhadores,
determinando o fornecimento de equipamentos de proteção individual a trabalhadores em situação de risco, reconhecendo os direitos mínimos a trabalhadores que não estavam impossibilitados de prestar os serviços. Então, a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante. Agora, existe um outro aspecto aí relacionado a essa informatização da Justiça do Trabalho, que é o problema, que é um problema que se acentuou muito nessa pandemia, que é o problema de inclusão digital. A população brasileira, como um todo, não está integralmente incluída em termos informatizados, em termos de acesso à internet. Isso é um problema. Isso já era um problema antes da pandemia. Por exemplo, o trabalhador, isso aconteceu muito em relação ao empregador. O empregador, pessoa física, com dificuldade de acesso à internet, recebia a citação da Justiça do Trabalho para comparecer a uma audiência que deveria apresentar a sua defesa. E aí, muitas vezes, esse empregador, que não tinha um acesso à internet, chegava na audiência sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque o que se esperava é que esse empregador ele já tivesse acessado a internet para verificar o que está sendo demandado naquela ação. E aí, muitas vezes, a pessoa não tinha acesso e dependia de um advogado que lhe desse uma orientação sobre como fazer esse acesso. No contexto de pandemia, a gente vê isso de forma muito mais significativa. A gente estava comentando aqui, antes de começar a aula, que diversas varas do trabalho vêm fazendo audiências telepresenciais, audiências virtuais. Mas para que isso se concretize, é necessário que todos os participantes do processo, partes, advogados, testemunhas, tenham acesso à internet. Nem sempre isso é possível. Muitas vezes dá certo, mas nem sempre é possível. Eu estou colocando isso porque é uma realidade. Isso, a Justiça do Trabalho acaba sendo um locus muito interessante de observação dessa realidade, que é o qual? A dificuldade de inclusão digital por boa parte da população brasileira. Tá? Bom, e quais são os principais atores de um processo trabalhista? A gente vai ter, obviamente, as partes. Então, aquele que afirma um direito, que se afirma titular de um direito. O autor, que a gente chama normalmente de reclamante, aquele que reclama na Justiça do Trabalho. E a gente tem o réu, que é chamado de reclamado ou reclamada, que vai se defender daquele direito, ou eventualmente reconhecer o direito que está sendo reivindicado. A gente tem os advogados, que são os procuradores das partes, que vão fazer a representação das partes perante a Justiça do Trabalho, que vão apresentar as reivindicações, os requerimentos, as postulações perante a Justiça do Trabalho, que a gente viu aqui, é possível postular na Justiça do Trabalho sem advogado, mas quando os advogados estão presentes, eles exercem um papel fundamental perante a Justiça do Trabalho, na defesa dos interesses dos seus assistidos. E, claro, a gente vai ter, e aí eu coloco junto das partes, as testemunhas, que são muito importantes também, justamente para contar ao Poder Judiciário, para contar à Justiça do Trabalho o que de fato aconteceu. E aí o processo tem um aspecto muito interessante, pessoal. E nesse ponto, o papel do juiz se assemelha muito ao papel de um historiador. Por quê? Porque no Poder Judiciário, a gente lida com questões do passado, como regra. A decisão judicial, o processo, se volta para o passado. O grande desafio aqui é reconstruir o que aconteceu.
E as testemunhas têm um papel fundamental no processo do trabalho, porque as testemunhas são muito importantes justamente na construção dessa narrativa sobre o que aconteceu. Claro, os documentos também vão ser importantes nisso, mas no processo do trabalho, como a gente tem, a Justiça do Trabalho tem uma preocupação, o direito do trabalho tem uma preocupação muito forte com a realidade, o papel das testemunhas é muito importante. E aí a gente tem a figura dos magistrados e das magistradas. O juiz e a juíza, eles têm um papel fundamental, primeiramente, em buscar uma conciliação entre reclamante e reclamado. Esse é um papel crucial da Justiça do Trabalho. Buscar o que a gente chama de autocomposição entre as partes. Eu digo isso com muita tranquilidade para vocês. É a melhor solução de qualquer processo judicial, principalmente na Justiça do Trabalho. A melhor solução, a solução mais legítima do processo, é a solução alcançada pelas próprias partes. De preferência, ou principalmente quando há a intermediação do magistrado. Essa solução alcançada pelas próprias partes é que tem a maior legitimidade. Então, o magistrado trabalhista, ele busca, ele se esforça para promover a conciliação entre as partes. Quando isso acontece, é excelente. A gente tem uma solução melhor para o processo. Quantas vezes em audiência a gente vê as partes chegando com os ânimos muito acirrados, e aí o magistrado começa a conversar com uma parte, começa a conversar com a outra, pergunta se é possível uma conciliação, há momentos inclusive de desabafos em audiência, e aí muitas vezes se alcança uma conciliação. E essa conciliação não é só jurídica, muitas vezes a conciliação ela é pessoal, e a gente vê isso na sala de audiência. Claro, nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. Aí a gente parte para o pronunciamento judicial. Para se alcançar um pronunciamento judicial, o magistrado ele vai ter que conduzir o processo. Ele vai conduzir o momento em que as partes vão se manifestar no processo, o magistrado vai conduzir a colheita das provas e, ao final, vai proferir uma decisão. Essa decisão vai supostamente solucionar o conflito. Nem sempre soluciona. O objetivo é solucionar, mas nem sempre soluciona. Até porque dificilmente uma decisão imposta por um terceiro vai apaziguar as partes. Muito embora a gente ouça falar aqui e acolá que a finalidade do direito é promover a paz social. É uma pretensão muito grande, pessoal, promover a paz social. Mas, pelo menos, solucionar o conflito e dizer se aquele direito reivindicado é ou não um direito reconhecido, reconhecido pelo ordenamento jurídico, é esse o papel da sentença. Tá? Eu coloquei aqui eu vou disponibilizar esse roteirinho para vocês, uma explicação que eu achei muito interessante, que está no site do próprio TRT, aqui sobre como funciona a reclamação, que a gente vai ter a sentença no primeiro grau, depois vai para o TRT, que profere um acórdão. Eu até coloquei aqui o site do tribunal. Tá? Vou deixar disponível, faz uma explicaçãozinha sobre esse roteiro. Como meu tempo já está passando, eu vou adiantar aqui dois assuntos muito rápidos. Primeiro, quem propõe uma ação pode sair condenado? Pode ter que pagar alguma coisa? Pode. A gente tem a questão aqui da sucumbência. Sucumbir é perder. E quem perde um processo judicial deve arcar com os encargos, com os ônus dessa perda, que são chamados ônus de sucumbência. Esses encargos de sucumbência, eles envolvem normalmente 3 despesas mais comuns na Justiça do Trabalho. As custas processuais, os honorários advocatícios e os honorários periciais.
Também, vejam que interessante, historicamente, a Justiça do Trabalho, ela vinha informada pelo princípio da gratuidade ao trabalhador. A ideia aqui, diferentemente do restante do Poder Judiciário, era justamente que, na Justiça do Trabalho, o trabalhador não tivesse ônus para demandar na Justiça do Trabalho. Esse princípio de gratuidade seguiu muito forte até 2017, com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, tão anunciada à época pelo governo, numa ideia de promover uma modernização das relações trabalhistas, ela procurou enfraquecer um pouco esse princípio de gratuidade. Pessoal, eu brinco, embora seja uma brincadeira, digamos, com fundos de verdade, historicamente, sempre que os diversos governos anunciaram modernizações das relações trabalhistas, sempre, invariavelmente, sempre que um governo anunciou a modernização das relações trabalhistas, algum direito trabalhista subiu no telhado. Vários momentos isso aconteceu. Tá? Com a reforma trabalhista de 2017 não foi diferente. Muito bem, então eu falei de 3 despesas. Custas processuais. As custas processuais, elas são fixadas considerando o valor da causa, o valor da pretensão ou o valor da condenação, se houver condenação no caso. Tá? As custas, elas são devidas por quem perdeu o processo, exceto se a pessoa que perdeu o processo for beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, se a pessoa que perdeu o processo, ela está numa situação que a gente chama de hipossuficiência econômica. Ou seja, a pessoa declara perante o Poder Judiciário trabalhista que ela não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou do sustento de sua família. A ideia aqui, o princípio constitucional, é garantir o acesso à justiça sem que a insuficiência econômica seja uma barreira ao acesso à justiça. Ou seja, o fato de a pessoa não ter condições de pagar as despesas do processo não pode ser um empecilho, não pode ser um obstáculo para acessar o Poder Judiciário. Quando a pessoa, então, diz que não tem condições de pagar as despesas do processo, ela está dizendo: eu sou economicamente hipossuficiente. Então, por isso que as custas processuais são devidas pelo vencido, exceto se ele for beneficiário da justiça gratuita. E os honorários advocatícios? Os honorários advocatícios constituem direito dos advogados que representam as partes em juízo. Esses honorários, eles são devidos pela parte vencida. Vale dizer, quem perdeu o processo tem que pagar os honorários do advogado contratado pela parte contrária. Então, o perdedor tem que pagar os honorários ao advogado da parte contrária. Esses honorários variam entre 5% e 15% do valor líquido da condenação ou do valor da causa, conforme o caso. Aí a gente tem umas regrinhas de direito processual para isso. E aí vejam que interessante, a reforma trabalhista, ela buscou estabelecer que o trabalhador também poderá ter que pagar os honorários advocatícios se ele sair sucumbente numa ação judicial. Ou seja, se o trabalhador perder, ele poderá ser condenado em pagar honorários advocatícios ao advogado da parte contrária. E os honorários periciais? É que certas demandas têm alguns fatos que exigem a nomeação de um perito pelo juízo. Por exemplo, saber se um local de trabalho é insalubre, o magistrado trabalhista não tem conhecimento para isso. Ou seja, o magistrado não tem como saber se o ambiente era frio, não tem como saber se havia muito ruído. Para isso, o magistrado nomeia um perito. E aí o perito ele tem que receber, ele recebe os honorários. A parte que perdeu, aquilo que era objeto dos honorários, aquilo que era objeto da perícia, essa parte tem que arcar com
os honorários periciais. Muito bem, a reforma trabalhista estabelece o quê? Que os honorários periciais e os honorários advocatícios são devidos pela parte sucumbente, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Ou seja, o legislador buscou estabelecer aqui que aquela parte, aquela pessoa que diz para o Poder Judiciário, olha, eu não tenho condições de pagar a despesa do processo, essa parte ela pode ser condenada em pagar uma despesa do processo. Vejam que curioso. Vejam que paradoxal. Porque essa parte está dizendo para o Poder Judiciário, olha, eu não tenho como pagar a despesa do processo. Se eu tiver que pagar a despesa do processo, eu tenho que abrir mão do meu sustento ou do sustento da minha família. É por isso que eu tenho um direito lá previsto na Constituição, que é o direito da garantia do Estado prestar essa assistência jurídica integral e gratuita. Mas o legislador quis estabelecer isso, essa imposição de honorários advocatícios e honorários periciais, mesmo a parte beneficiária da justiça gratuita. Felizmente, pessoal, no Brasil, qualquer magistrado, não apenas o Supremo Tribunal Federal, qualquer magistrado pode declarar inconstitucional uma lei. E, de fato, vários magistrados trabalhistas e vários tribunais regionais do trabalho vêm, a meu ver, acertadamente, declarando inconstitucional essa exigência de honorários advocatícios ou honorários periciais à parte que é beneficiária da justiça gratuita. De fato, não faria sentido impor um obstáculo econômico à parte que se diz economicamente hipossuficiente. Tá? Então, essa possibilidade de condenação em honorários advocatícios e honorários periciais, ela vem sendo afastada em diversos precedentes, em diversas decisões da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Aldri, eu acho que eu vou parar por aqui, para a gente poder discutir, conversar um pouquinho. Que tal? Embora tenha mais algumas coisas, mas como o tempo já passou, eu vi que tem algumas perguntas aqui. Sim, mas está ótimo, Ricardo. Né, a gente podia, é tanta coisa, né? E vocês viram que o Ricardo fala super bem, ele é super didático, coisa de professor, né? Super didático, e eu estou sempre aprendendo aqui, a sala foi uma delícia. Bom, temos perguntas. Vamos lá. Várias perguntas aqui. Se alguém quiser abrir o microfone para fazer pergunta, fique à vontade. Fique à vontade, é isso aí. Ó. Professora Aldaires, uma grande parceira nossa aqui, ela iniciou, como você falou, aquela questão sobre as críticas, né, da Justiça do Trabalho, que ela vem sofrendo, indevidamente somos chamados, né, de jabuticaba. E é até engraçado isso, porque quer dizer que se uma coisa tem, ainda que ela fosse jabuticaba, quer dizer que ela é ruim só por conta disso, né? Não é? Então ela fala assim, o que nós, trabalhadores, podemos fazer para ajudar? Olha, essa pergunta é difícil. O que nós podemos fazer, Ricardo, para a Justiça do Trabalho cumprir o seu papel, que é proteger o trabalhador dos desmandos trabalhistas? Como a gente diz lá em Minas, ela está te apertando sem te abraçar. Uau, pergunta difícil. Pergunta difícil, né? Uma excelente pergunta. Agradeço muito a pergunta. Mas eu vou arriscar uma pergunta, uma resposta que envolve também talvez seja uma via de mão dupla. Porque me parece que é muito importante a Justiça do Trabalho, qualquer ramo do Poder Judiciário, mas a Justiça do Trabalho, que a gente está conversando aqui, ela se fazer conhecer pela população. É importante a Justiça do Trabalho se apresentar também. Aliás, o TJC é um bom instrumento para isso. Mas é importante que a população saiba quem é a Justiça do Trabalho, assim, quais são os seus órgãos,
para que serve a Justiça do Trabalho, como funciona a Justiça do Trabalho. E aí, a outra parte disso é também o cidadão ou a cidadã buscar, digamos, as informações certas sobre a Justiça do Trabalho. Vale dizer, tomar cuidado com digamos, notícias duvidosas, não verdadeiras, sobre a própria Justiça do Trabalho. A gente tem, pessoal, talvez seja um pouco cultural isso. Quando a gente não concorda, eu não quero generalizar, mas há casos, a gente vê isso, até de alguns representantes, mas a gente vê isso. Quando alguém não concorda com uma certa tomada de posição, você não ataca a posição em si, você ataca quem tomou a posição. Ou seja, muitas vezes a gente vê na imprensa ataques à própria Justiça do Trabalho por pessoas que não concordam com o que foi decidido. E aí, ao invés de enfrentar, discutir o que foi decidido, se ataca a instituição. Isso é um problema. Isso é realmente um problema. A gente precisa, de certa forma, criar um discurso de melhora das instituições, é certo, mas também de uma certa preservação das instituições. Então, não pode ser na ideia do, olha, como eu não concordo com essa decisão, então eu defendo a instituição da Justiça do Trabalho. Não é assim que funciona. Eu acho que o modelo democrático, as instituições democráticas, elas não são prontas e acabadas. Elas comportam um contínuo aperfeiçoamento, um contínuo melhoramento. Mas esse melhoramento ele tem que ser feito com uma certa preservação das instituições também. Então, o fato de não concordar com uma decisão não legitima um ataque ao julgador, mas exige que a gente desenvolva um discurso de crítica e debate da decisão em si, das premissas que levaram àquela decisão. Então, não é uma resposta fácil aqui, porque a pergunta também não foi fácil. Mas eu acho que, pelo menos aqui, é um caminho para tatear uma resposta. Espero ter contemplado. Eu gostei muito das respostas, adorei. Muito. Obrigada. Bom, fico contente. Eu que agradeço, na verdade. Eu que agradeço. A professora Daedes é nossa parceirona, que ela perguntou também, viu, professora, onde que as pessoas podem, quais são os endereços? No material escrito eu vou colocar lá, tá? O endereço da DPU, do Ministério Público, aí eu coloco, tá bom? E aí ela tem uma pergunta aqui, Ricardo, que eu acharia legal você mostrar a diferença, que ela falou assim, algumas pessoas acham que com o fim do Ministério do Trabalho não tem mais um lugar para elas se dirigirem a fim de procurar a justiça trabalhista. Acho que seria legal você explicar essa diferença. Interessante. Aí. Muito interessante. Vou contar um caso bem curtinho, prometo. Eu atuei um período em Palmas, no Tocantins, e a vara do trabalho, o foro de Palmas, ele fica relativamente próximo da Delegacia do Trabalho. E olha o que tinha de parte e testemunha que ia parar na Delegacia do Trabalho, ao invés de parar na Justiça do Trabalho, era muito comum. Era muito comum. Então, às vezes, começava a audiência, o advogado entrava preocupado, excelência, o reclamante está ali na Delegacia do Trabalho, está vindo. É interessante isso. Não é uma confusão, digamos, gratuita. Assim. Ela tem uma relação. Olha, vejam que a Justiça do Trabalho, os primeiros órgãos de jurisdição trabalhista surgiram vinculados ao Ministério do Trabalho. Né?
Então, há um surgimento aí muito próximo. Bom, o Ministério do Trabalho foi criado na década de 30, logo depois vieram os primeiros órgãos de jurisdição trabalhista. Bom, tragicamente, o Ministério do Trabalho foi extinto no começo de 2019. No entanto, e aí essa observação também é importante, os auditores fiscais do trabalho, eles continuam atuando. O que era a atividade, o que é a atividade fiscalizatória, ela passou a integrar uma secretaria vinculada ao Ministério Ministério da Justiça. Tá? Então, a atividade fiscalizatória, que era de atribuição do Ministério do Trabalho, continua sendo exercida pelos auditores fiscais do trabalho, que continuam realizando uma atividade fundamental. Agora, essa atividade do Ministério do Trabalho não se confunde com a atividade da Justiça do Trabalho. Então, as demandas continuam sendo apresentadas na Justiça do Trabalho normalmente. O fim do Ministério do Trabalho não prejudicou de nenhuma forma a apresentação de demandas, de direitos, de reclamações na Justiça do Trabalho. É importante que se diga isso. Prejudicou, é certo, a atividade fiscalizatória, dificultou para os auditores fiscais, porque aí, quando você tem um Ministério do Trabalho, isso é representativo da importância que o governo atribui ou não ao trabalho e às relações de trabalho. Tá? E isso se reflete, por exemplo, em termos de orçamento para fiscalização, em termos de estudo para políticas públicas de trabalho. Né? Então, o fim do Ministério do Trabalho atinge tudo isso, mas não atinge nesse ponto a Justiça do Trabalho. Tá? Então, são órgãos aí realmente bem demarcados. A Justiça do Trabalho integralmente vinculada ao Poder Judiciário e a atividade de fiscalização do trabalho está vinculada hoje ao Poder Executivo. Tá? Acho que, não sei se ficou claro. Ótimo, Ricardo. Pessoal, o Ricardo, antes de ser juiz aqui, ele foi juiz em Minas Gerais, e eu sou de Minas Gerais, né? Mas não foi juíza lá em Minas. Aí, ele até vai lembrar disso, pelo menos acho que na época dele foi assim também, que o prédio da Justiça do Trabalho ficava numa região bem movimentada lá em Belo Horizonte, né, Ricardo? E aí, a gente ia entrar assim no prédio, as pessoas ficavam captando os empregados, vai entrar com ação trabalhista, vai entrar com ação trabalhista e tal, até porque tinha escritórios que eram alugados, ficavam lá no prédio. Aí, quando eu vim aqui para Brasília é uma cidade muito diferente, né? Então, aqui o Foro de Brasília não tem essa movimentação ali na porta, é uma coisa meio asséptica, assim, né? Mas aí um dia eu fui lá em Taguatinga, eu adoro contar esse caso. E aí eu ia de metrô, eu gostava de ir de metrô para lá. Aí tava lá eu andando no pé da Praça do Relógio, aí fui chegando perto do X-Trabalho e tinha uma DRT perto do X-Trabalho de Taguatinga. Aí a moça olhou assim para mim e falou assim, e aí, vamos entrar com a ação trabalhista hoje? Olha aí. Falei, hoje eu vou entrar com a ação trabalhista. Outra perguntinha aqui, essa é importante. Vamos mais duas aqui para a gente fechar. Como é que você vê a situação dos sindicatos? Os sindicatos ainda estão atuando no Brasil porque eles não têm mais as contribuições sindicais. Então, estão perguntando aqui como é que fica essa situação, já que ele não tem essa renda, né? E da importância, né, do trabalhador se filiar ao sindicato. Bom, essa também é um excelente questionamento, é uma pergunta muito importante. Vários sindicatos no Brasil têm passado por dificuldades, principalmente dificuldades financeiras muito graves. A reforma trabalhista, no momento em que extinguiu a contribuição sindical compulsória, que era, na verdade, uma espécie de imposto sindical, um tributo, né?
A reforma trabalhista não deixou nenhuma forma alternativa de autossustentação financeira desses sindicatos. E isso é um problema muito grande, um problema muito grave, porque os sindicatos eles passam a depender de mensalidades sindicais, e no Brasil, como no mundo, os índices de filiação aos sindicatos são baixíssimos, não é um privilégio da realidade brasileira, e outras formas de contribuição, que a jurisprudência, ou seja, as decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior do Trabalho, até hoje ainda indicam que essas contribuições só podem ser cobradas daqueles filiados ao sindicato, o que é complicado. Então, assim, há sindicatos, principalmente sindicatos de categorias, digamos, um pouco mais fortes, de categorias um pouco mais organizadas, com um pouco mais de histórico de reivindicação. Por exemplo, um exemplo que me vem à cabeça é o Sindicato dos Bancários, né, que é um sindicato, mesmo com uma categoria que vem diminuindo ao longo dos anos, mas é um sindicato um pouco mais expressivo em várias cidades. Sindicato dos comerciários. Há um sindicato que, curiosamente, tem a sua força, embora seja uma categoria muito peculiar, que é o Sindicato dos Trabalhadores Terceirizados. E aí é até interessante, porque implica reconhecer que o terceirizado em si é uma categoria à parte, o que é muito, muito, muito complicado, né? Mas a gente tem aqui no DF o Sindiserviços, que é um sindicato relativamente expressivo também. Mas esses sindicatos eles se veem em várias dificuldades financeiras que tendem a refletir na própria negociação coletiva. Quando você tem um sindicato forte, você tem um sindicato que consegue negociar mais de igual para igual com o empregador ou com a categoria patronal. Quando você tem um sindicato fraco, mesmo em termos econômicos, você tende a ter um sindicato mais rendido, um sindicato mais disposto a concessões porque não tem forma de resistir a certas reivindicações do empregador ou dos empregadores. Então, é uma situação muito delicada, uma situação muito complicada. Deixa eu fazer uma pequena observação. A contribuição sindical compulsória, como era até a reforma trabalhista, ela é contrária à liberdade sindical? Sim, ela é contrária à liberdade sindical. E o princípio a ser defendido aqui é, sim, a liberdade sindical. Mas a gente tem também que ter uma preocupação com uma garantia concreta e efetiva de exercício dessa liberdade sindical. Porque não adianta nada eu dizer formalmente, olha, os sindicatos agora e os trabalhadores são livres, então temos uma plena liberdade sindical no Brasil. Mas quais são as condições para exercício dessa liberdade? Não adianta nada eu dizer que existe liberdade sindical no Brasil se os sindicatos estão fracos, se os sindicatos não têm condições de exercer a representação sindical. Essa liberdade, então, seria uma liberdade meramente nominal, meramente formal, e não uma liberdade material. Embora contrária à liberdade sindical, a contribuição compulsória ela é coerente com a nossa estrutura sindical historicamente construída, que tem o quê? A unicidade sindical, ou seja, sindicato único imposto por lei, ou seja, só pode ter um sindicato por categoria em cada município, só um, a lei diz que só pode ter um sindicato. O sindicato ele tem que ser oficial, ou seja, ele tem que ser reconhecido pelo Estado, e o sindicato oficial ele representa toda a categoria. Ou seja, quando o sindicato negocia coletivamente, a negociação coletiva alcança toda a categoria. Não só os filiados ao sindicato, mas também os não filiados ao sindicato. Os não filiados ao sindicato também são beneficiados ou prejudicados pela atuação do sindicato. Nesse contexto, faz sentido que todos que integrem a categoria contribuam para o sindicato. Era assim a nossa estrutura. A reforma trabalhista fez o quê? Ela quebrou uma perna da estrutura. Quebrou a perna que dava autossustentação aos sindicatos. Mas manteve os demais problemas. Manteve o quê? O sindicato ele continua sendo único, e ele continua sendo oficial, e ele continua representando toda a categoria.
embora a categoria não contribua mais para o sindicato. Isso é um problema. Isso é um problema. E os sindicatos vêm enfrentando uma grande dificuldade por isso. Os sindicatos estão tentando se reorganizar. Mas, pessoal, os sindicatos estão numa situação muito difícil. Muito difícil. E aí, para retomar um pouco a pergunta da professora Aldaíris, a primeira pergunta, uma pergunta importante também, o que os trabalhadores podem fazer em torno dos sindicatos? Porque os sindicatos são e continuam sendo um instrumento importante de luta e reivindicação. Mais do que isso, um instrumento de resistência. Curiosamente, algumas categorias que não têm relação de emprego expressamente reconhecida, vêm se organizando em torno de coletivos que são, na verdade, sindicatos. Vejam aí o movimento dos trabalhadores de aplicativos, o break dos apps. O que é isso? É um movimento coletivo. É um sindicato, embora, como não tem a relação de emprego expressamente reconhecida, eles não têm esse reconhecimento do Estado, reconhecimento oficial como sindicato. Mas o que é isso? É um coletivo se formando. Assim como várias categorias se organizaram em sindicatos há 100 anos atrás, a gente está vendo, pessoal, a realidade está acontecendo aí. Essas categorias de trabalhadores de aplicativos se organizando coletivamente. Vejam que interessante. Então, esse é um papel que os trabalhadores podem exercer, buscando o fortalecimento dos sindicatos. Claro, buscando também o aprimoramento dos sindicatos. Há muita crítica a ser feita ao movimento sindical, mas os trabalhadores têm que buscar essa crítica, têm que buscar esse aperfeiçoamento. É importante isso também. Então, é que eu falo muito, né, Audrey? Desculpa, é o cacuete de sala de aula. Foi ótimo a gente ouvir isso, maravilhoso a gente ouvir isso de um magistrado. Nós precisamos ouvir isso em alto e bom tom. Muito obrigada. Imagina, eu agradeço. É isso aí, professora. As pessoas têm que ter uma postura mais ativa, né, Ricardo? Porque é fácil criticar, né? De fato, tem sindicatos que às vezes perpetuam uma direção e se acomodam, né? Mas apenas criticar não leva a nada, né? É necessário participar do sindicato, né? Disputar as eleições, ter propostas de transformação, envolver os membros dentro da empresa, dentro, né, da instituição. E finalizando aqui, olha, a Daniela Reisman, ela fez uma pergunta, na verdade eu acho que é mais uma afirmação, né? Ela fala, quem interessa a desmobilização dos trabalhadores? Quem que se beneficia com o enfraquecimento dos sindicatos, né? Eu acho que é meio que, né? é mais uma afirmação do que uma pergunta, né? O que você acha, para a gente finalizar, né? Eu diria que é quase uma constatação. Não é? Né? Que grita, né? Como ela disse. Dos sindicatos. Exatamente, a desmobilização dos trabalhadores. Mas isso tem relação, e eu vi que a professora Aldaíris também comentou que a reforma trabalhista pode ter sido um grande engodo, eu já estou convencidíssimo disso, mas isso nos coloca uma provocação sobre os mecanismos institucionais de produção do direito. Porque vejam que a reforma trabalhista, ela formalmente, ela tramitou no Congresso Nacional, cumpriu todas as etapas. Todas as etapas. Formalmente, a Justiça do Trabalho foi ouvida. A Audrey certamente lembra disso. Formalmente foram realizadas audiências públicas. A Ana Matra participou, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, participou das audiências públicas, o Ministério Público do Trabalho participou também. Formalmente, todas as etapas foram cumpridas, mas formalmente, exclusivamente formalmente. Em termos materiais, ora, vamos lá, eu não tenho muita familiaridade com o processo legislativo, a Audrey tem mais até, mas a gente sabe que todo projeto de lei
ele envolve um conjunto de disputas dentro do Congresso Nacional. E dificilmente a gente tem um projeto de lei com vários artigos que passa intocado pelas duas casas do Congresso Nacional. A reforma trabalhista, o projeto de lei da reforma trabalhista, continha mais de 100 artigos modificados na CLT e ele passou intocado, sem alterar uma vírgula, do começo ao fim do processo legislativo. O que isso nos provoca? Cadê os trabalhadores? Cadê os sindicatos? Não só formalmente no processo de produção do direito do trabalho, mas materialmente. É importante, nesse momento, reivindicar, não só trabalhadores e sindicatos, mas nós, Justiça do Trabalho também, reivindicar para que a nossa voz seja ouvida, para que haja discussões, debates sérios, para que não seja, como a professora Daniela colocou aqui, para que não seja unilateral. Porque quando a questão é unilateral, aí a gente se pergunta, bom, mas espera aí, a quem interessa a desmobilização dos trabalhadores? A quem interessa o enfraquecimento dos sindicatos? Onde estavam os sindicatos? Olha, vejam as barreiras que foram colocadas para que os sindicatos não fossem ouvidos em termos efetivos, em termos concretos, em discussões reais. Esse é o problema. O direito a qualquer norma só tem legitimidade se os destinatários dessa norma forem chamados para participar da produção dessa norma e participarem efetivamente, não formalmente apenas. Então é isso que pode conferir legitimidade, é isso que pode fazer diferença no campo do direito do trabalho também. Então, são os trabalhadores que procuram se mobilizar, os sindicatos que procuram se organizar, as instituições, como a própria Justiça do Trabalho, que buscam participar. Por quê? Porque são destinatários das normas. Então, é isso. Quando isso não acontece, aí a gente fica com a pergunta, a quem beneficia essa não participação? Né? No fundo, a gente sabe a resposta, vai. Doutor Ricardo, essa é uma pergunta retórica. Sim, claro, exatamente. É a pergunta chamada retórica, né? Foi uma ótima pergunta para a gente terminar, né? Mas antes, nosso momento foto, pessoal, vamos abrir nossas câmeras, vamos? Ricardo, toda noite, todas as segundas e quartas, nós temos o nosso momento foto, entendeu? Claro, com certeza. Para a gente registrar a presença. É bom abrirem a câmera, porque eu posso vê-los. Não é? O pessoal fica escondido. Vamos lá, todo mundo abrindo. Isso. Vamos lá. Cris, Sebastiana, será que elas estão ouvindo? Vamos dar aquele sorriso, então. A foto hoje ficou top, viu? Opa, que bacana. Ricardo, olha, eu gostaria de te agradecer. A aula foi ótima. Acho que os professores e professores que estão aqui compartilham da mesma opinião. Foi super didático, foi leve, ao mesmo tempo foi densa. E até a gente que é da área, estou sempre aprendendo com você. Então, realmente, muita gratidão da minha parte, da parte da Matra 10. Peço licença para agradecer em nome dos professores também. Foi uma aula muito gostosa, muito útil, muito proveitosa. Então, muito obrigada pela sua presença e te espero nas próximas. Certamente. Olha, eu quero um minutinho, agradeço muito. Como eu disse no começo, para mim é uma honra a poder falar aqui no TJC. Fico muito honrado com a presença, mesmo virtual, de todos e todas. Eu acho que é um programa, o TJC é um programa fundamental. E mais fundamental ainda é o trabalho que os senhores e senhoras fazem em sala de aula. Então, esse realmente é a parte fundamental de todo o programa. Só faz sentido, a gente estar aqui só faz sentido porque vocês estão em sala de aula desenvolvendo tudo isso com os alunos. Então, eu agradeço imensamente.
Audrey, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui para a gente poder conversar aqui sobre tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas. É um gentleman, né, gente? Fala a verdade, é um gentleman. Ricardo, muito obrigada. Professores e professoras, muito obrigada. Uma boa noite a todos, tá? Descansem. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.